Bom, então, seguindo aqui, uma coisa importante, né, que eu fiz essa pausa até para eu poder me organizar aqui no conteúdo, é por que isso é importante para as professoras, né? Eu falei ali no vídeo, no início, que muitas professoras não têm esse conhecimento teórico, mas é importante na formação de uma professora de dança, e aí eu falo não apenas de uma professora de dança oriental, né, como a gente chama de dança do ventre, mas na profissional de dança, que ela conheça a trajetória e a história da dança na humanidade. Em outras áreas da dança, isso é fundamental, no ballet, no jazz, na dança contemporânea, isso é muito exigido das professoras, essa formação e esse conhecimento. Na dança oriental, na dança do ventre, devido à sua história ser uma história que vem de uma transmissão oral e que recentemente ela está se estruturando até de uma forma mais metodológica e acadêmica, não vou entrar aqui nesse mérito, se isso é bom ou ruim, se isso é válido ou não, isso vai ficar para um outro vídeo. Eu acredito que nós profissionais de dança, a gente tem que ter o conhecimento para poder passar para as alunas até questões que vão diretamente estar ligadas à técnica, né? Por que, por exemplo, por que o balé é a dança que traz para nós uma estrutura técnica, inclusive para a dança oriental, de passos e posturas de pernas, de posturas de braço, de giro e de tantos outros elementos, né? A gente vai ver isso nessa trajetória da história da dança, que o balé ele surge como a primeira dança estruturada, né? Antes de entrar nesse aspecto, eu vou voltar aqui a essa linha do tempo, né? Eu estava falando sobre a Grécia, aonde justamente se começa a ter nesse local um estudo e um direcionamento da importância da dança como uma forma como algo que vai formar aquele jovem, então, principalmente ligado aos filósofos, né? Aristóteles, Platão, na antiga Grécia, eles eram super a favor da dança como uma forma de cultivar a harmonia das formas e principalmente uma palavra que é muito importante na dança, que é disciplina, né? A gente está aqui porque a gente quer ter disciplina de estudar, a gente vai fazer isso de uma forma regular aqui nesse grupo, mas isso já tinha como filosofia desde a antiga Grécia que eles usassem a dança e a movimentação corporal atribuída à dança, que tipo de dança? Ainda uma dança muito ligada aos cultos dionísios, né? Onde a dança tinha uma liberdade de movimentos, ela não era estruturada tecnicamente como a gente conhece hoje em dia, né? Embora a Grécia ela é pioneira na questão artística, não só da dança, mas também de atores profissionais, e já se cobrava ingresso para assistir a essas peças, então, na antiguidade. Dentro dessa linha do tempo da antiguidade, então, outro local que se estuda é como a dança acontecia em Roma. Na verdade, os romanos, eles achavam que a dança era algo para louco, né? Eles achavam que a dança não era algo que desenvolvia, em oposição ao que eu comentei sobre a Grécia. Os romanos eles tinham nos rituais mais agressivos e sangrentos, tipo as arenas, né, com a questão de jogar os cristãos aos leões ou dos gladiadores, de todo esse tipo de esporte que eles cultuavam. Eles achavam a dança algo assim menos importante, né? Eles tinham na dança muito a questão transmitida pelos antigos pagãos e com os rituais assim ligados ainda à colheita, à fertilidade, a esses rituais mais pagãos, cuja igreja não considerava isso algo que engrandecia, né? E também existe a dança no período antigo
de forma religiosa manifestada em outros países, como o Japão, países da Indonésia, e a gente percebe então que existe assim em todos os lugares um conceito de que a dança se origina de uma manifestação espiritual e ela vai crescendo e evoluindo para algo social, cultural, para depois se tornar algo artístico. No decorrer da história, a gente tem um período que é chamado de Idade Média, né? Como é que a dança ficou nesses 10 séculos, onde a Idade Média ela atrofiou ou praticamente extinguiu todas as artes em função de um período que é chamado Idade das Trevas, né? Onde tinha a Inquisição e isso tudo levou as manifestações artísticas muitas vezes a serem atribuídas ao demônio e serem perseguidas, né? As pessoas que praticavam então esses rituais pagãos, onde a dança estava presente como uma forma de celebração dos cultos da natureza, eram ligados ao demônio, e isso acabou fazendo com que muitas pessoas, muitas mulheres, fossem queimadas como bruxas. E todo esse período, eu sempre falo nas minhas aulas assim, ó, que se foram 10 séculos de escuridão, como a dança estaria hoje, não só a dança, mas toda a humanidade, se esse período não tivesse existido, se a gente tivesse tido uma evolução, porque 10 séculos são 1000 anos, então a gente estaria 1000 anos à frente de tudo que ali naquele período ficou recluso, né? Existiam as danças da nobreza, que eram aquelas danças de corte que já começavam a ter um processo de sociabilização da dança, né? As danças que eram chamadas de danças de corte, onde tinham as celebrações, né, de quase uma forma que a dança atuava como aproximação dos casais. Então se atribui a esse momento da Idade Média já uma ideia de dança de corte, para depois ser uma dança de espetáculo, né? A dança popular, que era a manifestação natural das pessoas que celebravam os ritos, ela passa então a ter uma métrica, né? E ter passos pré-estabelecidos, que eram muito simples, tipo dar as mãos, ir para frente, ir para trás, girar, fazer uma série de evoluções metricamente estabelecidas numa música, uma música medieval, e também serem repetidas sistematicamente. Ela foi se tornando então não só uma diversão, mas também uma dança de corte, né, de espetáculo, onde as pessoas iam para esses bailes e dançavam. Depois desses 10 séculos de escuridão, então, finalmente surge o quê? O Renascimento. Como o próprio nome do período estabelece, aqui eu vou fazer um outro parênteses, né? Que eu vou seguindo aqui o cronograma, mas ao mesmo tempo eu vou trazendo a minha percepção. A gente vê que todos os períodos, eles refletem muito a sociedade. Então, numa época anterior ali, onde na Idade Média era tudo muito recluso, a dança também era uma dança muito da elite. Nesse período do Renascimento, começa a existir uma necessidade de valorizar as artes, principalmente também por causa dos governantes, na figura do Luís XIV e da Catarina de Médicis, que eram extremamente artísticos, inclusive eles mesmos dançavam e propunham peças artísticas, né? E eles queriam muito que a dança, enquanto um tipo de arte, se desenvolvesse na corte. E aí surge o ballet de corte, ou ballet de corps. E a partir, então, do Renascimento, se estabelece uma situação que vai, assim, marcar, e esse ponto é bem importante para nós, que é a figura do professor de dança, de alguém que vai ensinar para aquela corte, e vão ter os bailarinos que vão fazer as apresentações. E surge nesse período as posições do ballet, por Pierre Deschamps. E também a necessidade de tirar aqueles trajes medievais
e de se estabelecer uma dança com trajes mais leves, né? Então, Noverre, que é um profissional que foi um dos primeiros precursores a codificar a dança, ele estabelece uma nova dança, uma dança de espetáculo, que é a origem do balé. E na sequência, então, tem os balés românticos e começa a viver um período onde as pessoas queriam que a dança refletisse a fantasia, né? A fantasia do belo. Então, os temas são todos ligados a temas românticos. O primeiro balé, por exemplo, é o Sylphide, né? De Philippe Taglioni, que é onde se estabelece a partir dali a dança em sapatilhas de ponta, com aqueles trajes leves e as figuras das mulheres que têm o papel mais importante nesse primeiro período são mulheres que estão sempre assim como seres encantados, né? Então, em sapatilhas de pontas, brancas, magras, leves, seres imaginados. E a partir daí tem a primeira obra-prima do balé, que é Giselle. A gente vê então aqui nesse ponto por que o balé acaba sendo a dança referência para todas as danças. Não é que a gente vá dançar balé, mas é importante entender a importância do balé para danças em geral, porque foi a primeira dança que se estabeleceu como um professor de dança, com posturas pré-estabelecidas, com posições pré-estabelecidas que até hoje são assim. Né? Claro que a dança vai evoluindo e na próprio balé ele acaba passando do balé de corte para um balé de repertório, de um balé romântico para outros temas, até que os homens começam a ter mais destaque, né? Já a partir do final do século XIX, início do século XX. Então entra em declínio o balé na Europa e começa a crescer o balé na Rússia. E junto com esse crescimento do balé na Rússia, surgem os bailarinos, a figura masculina, que antes era uma figura coadjuvante. Então, a dança era quase tipo coisa de mulher. Aqui já se começa a ter, então, também uma figura profissional masculina. E uma outra questão que é importante e relevante é que começa a ter músicas feitas especialmente para esses balés de repertório, como o caso do Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. E surgem nomes importantes que a gente pode pesquisar e quem tiver interesse vai se deter mais em pesquisar esse período. Quem é do balé, muitas de vocês aqui do grupo que fizeram balé ou que tiveram um desenvolvimento técnico de balé, conhecem e vivenciam mais esses períodos aqui, desde o renascentismo, depois o balé romântico, o balé de repertório, até chegar na dança moderna, que daí no início do século XX, né, surge mais uma vez a questão do reflexo da sociedade. Então a dança passa a ter uma renovação. Já não servia mais, né, com a Revolução Industrial, com o advento das guerras e tudo mais, como é que as pessoas iam continuar dançando aqueles seres encantados, aquelas figuras míticas, se a sociedade estava num outro momento, num momento de libertação, né, de evolução, de aprimoramento, de desenvolvimento tecnológico. A dança, mais uma vez, a gente percebe que ela é um reflexo da sociedade, ela é um reflexo da necessidade do homem, através da dança, manifestar os seus sentimentos, manifestar o que está acontecendo no mundo, né? Então, quando a gente for estudar também a dança oriental, a gente vai perceber isso. Não é agora ainda, mas a gente vai chegar lá, né? Não vai ser hoje, não vai ser nesse vídeo, mas a gente vai chegar e vai entender esse processo. Por isso que antes de falar sobre a dança oriental especificamente, eu quis trazer essa ideia da dança como um reflexo da sociedade. E aí, então, um pouco do desenvolvimento. Não consigo dar aula sem prender meus cabelos. Então, vou tomar uma aguinha agora. A gente não consegue separar a ideia da evolução da sociedade com o reflexo na dança.
tá? E aí, nesse início do século XX, surge uma figura muito importante, que eu amo. Muitas de vocês já ouviram falar em Isadora Duncan. Isadora Duncan, além de ser uma mulher extremamente forte, né? Existe filme sobre Isadora Duncan, existe todo um memorial da importância dela na dança moderna, né? Por quê? Porque ela libertou o balé de alguma forma. Ele tem uma importância muito grande, mas ele meio que aprisionou as pessoas naquela estética que é muito rígida. Até hoje ela tem uma estética rígida. A dança moderna vem romper com essa estética, vem trazer uma liberdade. E aonde que Isadora Duncan foi buscar essa referência? Ela foi buscar novamente lá atrás, e para ver como as coisas são cíclicas, né? E como tudo, essa roda vai girando. Na antiguidade, na antiga Grécia, nos rituais dionisíacos e todos esses movimentos naturais. Então, as roupas de uma forma que representavam quase que as túnicas gregas, né? Muitas mulheres dançavam com transparências. Isadora Duncan foi uma figura polêmica também, porque ela rompeu com a estrutura dos grandes coreógrafos e trouxe uma dança quase que natural, né? Com movimentações naturais, e isso alavancou a necessidade de se estabelecer um novo vocabulário para a dança. E dentro dessa estrutura de que nada é assim, tipo, agora então ficou tudo livre, a gente vai fazer cada um o que quer, que não vai voltar para trás, não vai ser como era na pré-história, não vai ser como era na antiguidade. A dança já é um espetáculo cênico. Então os coreógrafos foram buscar um novo vocabulário para a dança, se estabeleceram novas referências. E em 1926, Martha Graham, que é uma figura assim super importante da dança contemporânea, estabeleceu o termo dança moderna. Né? Imagina, praticamente início do século XX, nós estamos no início do século XXI, há 100 anos atrás. Em termos de história, isso é muito pouco. 1926, não faz nem 100 anos, que se rompeu com essa ideia do balé ser onipresente, onisciente, e se estabeleceu outros códigos da dança. E esse período, então, aconteceu algo também muito importante na dança oriental. Depois eu vou fazer esses paralelos num outro vídeo, que eles foram olhar muito para o Oriente, assim como Isadora Duncan buscou referências na antiga Grécia. Nomes importantes como Martha Graham, Doris Humphrey, Mary Wigman, entre outros, e aí entra a figura de Ruth St. James, que vocês podem pesquisar, que foi uma bailarina que junto com Ted Dawson eles lançaram a escola Dennis Shaw, que era de Ruth St. James e Ted Shaw, que foi uma companhia de dança que eles foram buscar lá no Egito e no Oriente referências para as suas coreografias. Então tem muitas coreografias desse período de dança moderna, lá do início do século XX, esse período entre 1926 até 1930, que a gente vai ver referências de trajes egípcios, de temas faraônicos e de muitos movimentos que vêm de uma dança oriental. Tá? Então, esses entrecruzamentos, esses entrelaçamentos são importantes para quem trabalha com a dança. São referências que a gente não vai achar que uma coisa é moderna. Tem gente que fala assim, a dança hoje ela está muito modernizada. Ela é uma dança em evolução. Ela não estabelece algo assim, é assim desde a época dos faraós e não vai mudar. Então, a gente estudando a evolução da dança, a gente também consegue compreender como a dança do ventre pode estar em evolução. Muito bem, chegamos aí na dança contemporânea. A dança contemporânea, ela é uma dança com diferentes correntes. Então, atualmente, a partir dessa liberdade de criação que começou há um século atrás, nesses últimos 100 anos, surgiram diferentes correntes. Então, tem
a dança mais acrobática, a dança mais expressionista, a dança impressionista, a corrente surrealista. Daí a gente vai assistir um espetáculo de dança contemporânea e acha assim, não entendi nada, porque é uma corrente mais surrealista. O importante é perceber que a dança, ela está sempre refletindo o nosso momento. E o que é o nosso momento? Olha o caos que a gente está vivendo agora. A gente está tendo que se reinventar, a gente está dançando através de vídeo. A gente está se reinventando a comunicação, porque a gente está vivendo um momento tenso de enclausuramento, né, devido a essa pandemia. Então, finalizando esse primeiro momento, o que eu quero trazer para vocês com esse tema? A dança é reflexo da nossa sociedade. A gente não consegue estabelecer uma dança sem olhar para o nosso momento atual. Então, nós profissionais de dança, também na nossa dança oriental, a gente passa por essa observação, a gente passa por essas correntes. É óbvio que se eu quero refletir um determinado período, ainda hoje o balé existe, balé de repertório, a gente não precisa tirar, elas podem coexistir, as coisas podem coexistir, né? Dentro de uma linha da filosofia da diferença, pós-estruturalista, contemporânea, não é uma coisa ou outra. Não existe a teoria separada da prática. A gente está chamando isso aqui de um estudo teórico, mas ele é tão importante quanto a prática. Então fica aqui para vocês meu primeiro contato nesse grupo, minha contribuição, e eu quero propor para vocês que vocês ouçam esse vídeo, né? Vocês busquem outras referências e que a gente possa trazer para o debate, então, nesse primeiro momento, né? O que vocês pensam sobre isso? Como entender a história da dança é fundamental para a gente construir o nosso trabalho em dança oriental. Até rimou. Deixo aqui meu beijo, minha gratidão para vocês estarem aqui me ouvindo. Vocês podem, esse vídeo vai estar disponível para vocês lá no meu canal no YouTube e no Google Drive, e vocês podem compartilhar também com as alunas de vocês, com as pessoas que vocês acham que se interessariam por esse vídeo. Ele não precisa ficar recluso ao nosso grupo. No nosso grupo, que eu fechei agora, vai ficar a nossa rede de debate, porque se fica muita gente, fica difícil da gente conseguir seguir um conhecimento e essa troca de experiências com as pessoas que foram as primeiras que se inscreveram lá para participar. Mas os vídeos vão ficar abertos no meu canal do YouTube, Brisa Mahaila, e vocês podem compartilhar, que é isso que a gente quer, né? Que o nosso trabalho seja levado adiante. Tá? Um beijo grande para vocês e até breve num outro vídeo.